fala ao coração dele. O Senhor falou muito comigo essa palavra, falo muitas vezes quando eu leio esse texto de base que eu estou ministrando. E toda vez, gente, que a gente lê a Bíblia, nós temos que enxergar na Bíblia Jesus. Jesus, ele está nas entrelinhas. Jesus, ele está nas entrelinhas da palavra de Deus. E eu tenho que ter esse coração de ter a sede de encontrar Jesus dentro da palavra. O Apocalipse diz que Jesus, ele é o espírito da profecia. E toda a profecia, ela é direcionada para Cristo na palavra. Quando Jesus nasce, ele cumpre uma profecia. Como é que Jesus nasceu? Para quem sabe? Antes, gente, guarda a pergunta. Quando é que Jesus nasceu? Das boas-vindas aqui aos visitantes, a avó da avó, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te dê saúde para continuar. É um ancião, gente, 90 anos isso? Quantos anos? Falaram aí para mim? 87, gente. Temos honrar os anciãos da casa. Tá bom, gente? Então seja muito bem-vinda, seja acolhida pela igreja em nome de Jesus. Então Jesus, gente, ele cumpre a profecia. Jesus nasce em Belém. Jesus nasce na casa do pão. Belém significa casa do pão. Ele cumpre a profecia de nascer naquele lugar. E quando se trata de Belém, considerada em profecia, a gente tem que estar muito atento ao que a palavra diz. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre paralelos, ou seja, conexões da palavra. Eu vou ter que lutar com esse computador. Mas vamos lá. Eu quero falar de homens, gente, de personagens, no texto básico. Homens que se lançaram para Cristo. Homens que se lançaram e deram a sua vida pelo Evangelho. E caminharam na direção de Deus. E eu sempre gosto de iniciar com Hebreus. O livro de Hebreus ele mexe muito comigo. Quero iniciar ele numa introdução, para a gente adentrar no pensamento dessa palavra. Pedir muita atenção dos irmãos. Já começo com Belém, casa do pão. Já estou conectando o que Deus quer falar com vocês esta noite. E Hebreus 11, vamos lá, gente. Vou acelerar, eu quero ser breve, vou tentar ser breve. A minha filha falou: você não consegue, você fala demais. Eu vou tentar, gente, ler mais. É difícil eu desconectar do que está na palavra. Eu não tenho essa habilidade que o pastor tem, falar e voltar. Eu sou muito na palavra, não consigo sair do esboço. Sou igual pastor, eu vou escrevendo nas folhas. A folha lá do caminhão, da minha empresa. Eu falei: preciso escrever, já catei a folha, eu vi que a folha é essa mesmo. Eu olhei e falei: vai essa aqui, fui escrevendo o que eu estava falando, porque a palavra vem, gente. Se você não estiver atento, ela escapa do teu coração. Sabia disso? O mundo espiritual é sério, ele rouba a palavra do teu coração. Fala: mas eu estou ocupado. Mas Deus está falando com você. Tua ocupação, Deus fala com você. Hebreus 11 diz assim. Vou iniciar com essa galera aqui. Hebreus 11:30 diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída como seus desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que se há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, aos quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza
tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram, e aqui eu chamo a atenção, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos ângulos da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, pela fé que obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles em nós não fossem aperfeiçoados. Falando aqui do Espírito Santo no final. Gente, olha o nível de pessoas que se lançaram em Deus. Quando eu leio que uma pessoa foi cerrada no meio, gente, por causa do amor de Deus, por causa do Evangelho, isso tem causado um temor em nós. O Brasil, ele está em liberdade religiosa, mas ela está sendo atacada na sua essência. Está diluindo a palavra de Deus nos cultos, estão promovendo um evangelho rápido, um evangelho que me atenda imediatamente, que cure imediatamente, que me faça prosperar amanhã. Esse não é o evangelho, desculpe. Essas pessoas, elas não querem ser açoitadas, para não dizer cerradas ao mundo. Elas não querem viver algo superior, como Deus fala. Elas querem viver aqui na terra. O coração das pessoas no Brasil estão na terra. Boa parte das pessoas estão buscando a terra e não os céus. Elas não querem se lançar no reino. E essas pessoas, gente, elas deram tudo que tinham. Elas tinham algo comum, elas se alimentavam do verdadeiro alimento, elas se lançaram, gente, para dentro do propósito de Deus. Todos esses, gente, todas as pessoas que eu citei aqui, e todos vocês que estão aqui, desde que Darcy, lá anos atrás, lançou os fundamentos dessa casa, desse templo, e que estão caminhando aqui nessa casa. Todas as testemunhas dessa casa e da Bíblia, gente, eu estou por testemunho. Todos vocês estão em um lugar, vocês estão no coração do Pai. Tudo que vocês fizeram até hoje foi para quê? Para agradar o coração do Pai, para realizar a vontade do céu aqui na terra. Amém, igreja? E dentro desses homens, tinha algo que os motivava a prosseguir, a não desistir, a permanecer fiéis, porque eles se alimentavam, gente, diariamente do céu. Eu te pergunto, como é que você tem se alimentado? Jesus diz em João 6,32, disse: um verdadeiro pão do céu é o meu Pai que nos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Amém, gente? Então, o tema que eu quero ministrar hoje, gente, eu sempre conecto, sempre conecto os textos da Bíblia, porque tem sentido. Belém, casa do pão. Hoje eu quero falar de um tema que é o seguinte: lance o teu pão sobre as águas. Atitudes, gente, que vão mudar o seu tempo. Se você entender essa palavra hoje, se você entender esse texto e começar a praticar ele,
paulatinamente, devagar, dia após dia, uma dependência de Deus, você pode mudar o curso dessa cidade. O curso dessa cidade pode ser mudado através de oração, através da palavra, através do seu discernimento, através daquilo que você foi lançado. E eu quero, né, que você abra lá no livro de Ruth. Hoje nós vamos ministrar Ruth. Um livro que quase não vejo sendo ministrado, não só aqui, né? Não é o pastor ministra muita coisa denso, mas eu vejo que é um livro que ele é esquecido, né, das igrejas. E a base da Ruth pode abrir lá. Gente, em Eclesiastes 11 diz assim: lança o teu pão, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo, né, depois de muitos dias o acharás. E o 2 diz assim: reparte com 7, e ainda com 8, porque não sabes o mal que sobrevirá à terra. Gente, lançar o pão significa algo espiritual. Olha para a Bíblia como coisas espirituais. Se você for ler a Bíblia, gente, ao pé da letra, no racional, você não vai conseguir desenvolver. Racionalmente você lê, mas você busca no Espírito aquela explicação. Então, lançar o pão sobre as águas não é você ir num diapara e jogar o pão, né? E as águas vão indo, você vai vendo ele boiando, daqui a pouco ele vai diluindo, e os peixes estão gritando, né? Os pescadores, você vai cevando. Não é esse pão, gente. Estou falando de algo espiritual que você vai lançar. Né? Águas fala de nações, fala de povos. Muitas das vezes, gente, as nações e os povos, as águas é tua casa, é tua parentela, onde você vai testemunhar, onde você vai lançar o teu pão, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que o céu tem te dado. Né? E você, gente, dividir o teu pão é isso, é aqueles que estão à sua volta. Demonstrando que você está olhando para o futuro, demonstrando que você não está retendo, como o Darcy falou aqui. Você não é obrigado, mas se você reter, existe um preço da cabeça. Mas não, aquilo que vem às tuas mãos, gente, Deus te dá. Você deve o quê? Lançados. Eu só posso dar, gente, aquilo que eu tenho. A partir do momento que chega nas minhas mãos, eu preciso lançá-los. Amém, gente? E Eclesiastes também, 11:6 diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a tua mão. O que isso ensina, gente? Que o compromisso com o reino de Deus, nessa colheita que se chama reino de Deus, ela é constante. A gente não pode desistir. Eu semeio de manhã. O Otávio sabe do que eu estou falando. Eu semeio de manhã e cuido diariamente, durante 6 meses, né, Otávio? Para colher lá o produto que foi lançado. Eu não posso colher por 3 meses. Não lançou ainda o formato, né, a estrutura daquele fruto. Vou matar o propósito se eu colher antes. E assim, gente, é o reino de Deus, é uma constância de cuidar. Eu lanço sementes, mas eu também não repouso a minha mão. Vamos falar de trabalho, vamos falar de constância, fala de bênção, fala de compromisso. Então Jesus, gente, continuando, já chegou em Ruth, vai conectando aí para vocês. Dele hoje. Jesus, gente, em Mateus 9, vamos dar um já que não vamos achar. No 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo, olha só que detalhe, vendo
as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa tem sido a minha oração nos últimos 2 anos e meio aproximadamente. Senhor, envia essa Deus, tua seara, ela está grande, mas grande, gente, não significa que você vai colher muito, porque elas estão aflitas, elas estão sem o pastor, elas estão exaustas, elas estão doentes, e só quem vai curar essa seara que fala de povos, que fala de morreres, é a igreja. Aleluia! Estão comigo? Então Jesus dá esse diagnóstico. O estado da humanidade não é um estado muito positivo, mas ele nos faz um convite: entra na minha colheita. Jesus está nos dizendo: eu só posso fazer a partir de você, a partir do momento que você entrar, de estar comigo, lado a lado. Amém, igreja? Então, essa é uma introdução e um exemplo, gente, de alguém que entrou na colheita e lançou o teu pão, e se lançou para as futuras gerações frequentes. Nesse livro a gente vê revelações incríveis de Deus, coisas que Deus fala. Fala mais alto. Abel falou: fala mais alto. E a gente vê, gente, paralelos de pessoas que abandonaram, saíram da colheita, saíram da casa do povo, de pessoas que entraram. Fica aí. Deus abençoe, meu querido. Saudades, sempre. Olha que vermelho ali, pessoas, gente, que saíram, recapitulando, da casa do pão, saíram de Belém, e pessoas que entraram em Belém. E a história conta ali no capítulo 1 de Ruth, a história de Noemi, a história de Elimelec, seu marido, e dos seus 2 filhos. Ambos, gente, moravam em Belém, moravam na casa do pão. Mas eles deixam Belém e vão para as terras de Moabe, depois do Jordão. Porque, gente, diz a palavra que nesses dias os juízes governavam, os juízes julgavam a nação de Israel. Porque nesse tempo o povo estava pecando, o povo estava distante de Deus. E para que Deus chamasse o povo novamente, Eita glória! para que Deus chamasse o povo novamente, aconteciam coisas sobrenaturais, nos dias do juízo. E Ruth faz parte desse contexto. Eu não vou entrar no detalhe de juízo, cheguei em casa lá sobre o livro de juízo. Mas uma das coisas que aconteceu nesse tempo de Ruth foi fome. A fome era um sinal que Deus estava falando: olha, volta para mim, vocês estão pecando contra mim. E eram sinais de Deus para que o povo parasse de adorar outros deuses e se voltasse para o Deus verdadeiro. Então houve fome. Então o que Elimelec faz? Pega a sua família, vende a sua propriedade, bastante dinheiro, e vai para onde? Vai para Moab. Moab, gente, significa o mundo. Moab significa... vai dar certo. Moab significa ouvir mesmo da estranha. Moab significa as coisas da terra, idolatria, prostituição, e por aí vai. E diz que, diz a palavra,
Quando eles vão embora, eles ficam 10 anos afastados da casa do povo, afastados de Belém. E morre Elimeleque, morre os seus 2 filhos. Obrigado. Agora vai. Olha que som, está melhorando a voz, né? Morre, gente, o progenitor, morre os filhos, deixando desamparada Noemi e as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Por que, gente? A Bíblia não explica o motivo de suas mortes, mas eu creio que a partir do momento que você abandona a casa do pão, a morte vai chegar para você. Eu estou falando de morte de vida, como é o caso aqui desses 3 personagens, mas morte espiritual. A partir do momento que você vai se afastando, você vai esfriando, e você vai perdendo a sensibilidade, e você vai começando a gerar críticas no teu coração, e você vai enxergando a igreja como um obstáculo. Lembra que eu falei da situação do Brasil? A igreja é um obstáculo para pessoas que querem que a sua ideologia avance. A igreja, gente, é o baluarte, é a última barreira dessa nação. Se cair a igreja, a nação cai. Mas nós sabemos que feliz a nação, os judeus é o Senhor, a nação brasileira do Senhor. A igreja ela vai avançar, ela nunca vai cair. Eu creio, gente, que nós precisamos se manter na casa do pão. Esse exemplo, gente, fala de pessoas que se afastaram, mas também fala de quê? De pessoas que entraram nessa colheita, entraram na casa do pão. E diz ali no verso 6 ao 14 do 1, né, que aconteceu que Noemi, né, que significa, olha o nome de Noemi, significa suavidade, graciosidade. Belém, casa do pão, no meio, Noemi, suave. Vamos colocar suave? É legal, né? O nome significa isso. Noemi, gente, tipifica o Espírito Santo aqui. Existe alguém mais suave, mais gracioso que o Espírito Santo? Não existe, gente. Não existe. A partir do momento que você conhecer a pessoa do Espírito Santo, e ela fala dentro de você, diretamente para você, a tua vida não será mais a mesma. Impossível, gente, você ter um encontro com o Espírito Santo, ser a mesma pessoa. Isso é impossível, não bate na vida. Ele não é um troço místico que vem e te agrada e depois acabou. Não, gente, Jesus disse que ele veio e habitou dentro de nós, ele fez de nós morada. Noemi significa isso: suave, agradável, gracioso, tipifica o Espírito Santo. E Noemi, gente, no verso 6 diz que ouve o Senhor, que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-os ali pão. Está ali no verso 6. Depois você lê 4 capítulos, gente, de Ruth. Leia, por favor. Chega em casa e coloca no YouTube livro de Ruth. Eu escutei a semana inteira esse fato texto por umas 10 vezes, até que a palavra caísse dentro do meu coração. Eu dirigindo, orando, escutando. E é muito rápido, acho que é 18 minutos, gente. Você escuta no YouTube, pelo amor de Deus. Meia hora você lê. É só você se apaixonar, gente, pela palavra. E ela ouve que o Senhor deu pão para o seu povo. Ele se lembrou 10 anos, gente, de escassez. E Deus se lembra de Israel. Então acontece, né, ali a despedida das noras, né, acelerar, né, e uma das suas noras volta para o seu povo, que é órfã, mas uma se apega a Noemi, que se chama Ruth. Ruth significa companheira. Olha que revelação, gente. Ruth se apega à sua nora. Ruth se apega ao Espírito Santo. Ruth significa companheira, gente. Ruth tipifica que é a igreja. A igreja se apega ao Espírito Santo. Olha só que tremendo.
Então ali, gente, ela resolve ir com Noemi para Belém, né, para a casa do pão, né, e nos versos 15 a 18, Ruth faz essa declaração, né, disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes, nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que repouses, ali repousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e eu aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, gente, Noemi entende, Ruth entende que existe um lugar onde ela pode ser suprida. É viúva, gente, a sogra viúva, desamparada, mas ela entende, gente, ela conhecia Ruth, uma moabita, conhecia o Deus de Israel. Não era um povo disperso do que acontecia. Eles tinham noção de quem era o Deus de Israel. Então ali começa o propósito de Ruth. Ela se lança naquela colheita, ela se lança na casa do povo. E a primeira atitude, gente, eu vou falar de 4 atitudes nesse texto que mudou a vida de Ruth, que pode mudar a vida da igreja, que pode acelerar você, avançar mais, a estar em outro lugar, gente, a sair dessa noite aqui, para um novo lugar em Deus. Eu criei lugares altos, gente, para você. Você tem que olhar para o alto, gente. É de lá que desce. Ruth, capítulo 2, vamos lá. A primeira atitude que ela teve, gente, foi de se lançar, e de entrar na colheita. Ruth 2, do 1 ao 3 diz assim: disse Noemi, e tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, ao qual se chamava Boaz, um homem rico, um homem íntegro, um homem suprido, um homem de caráter. Boaz significa sustento, força. Esse é o significado de Boaz. Boaz, gente, tipifica nesse texto Jesus Cristo. Noemi, o Espírito Santo. Ruth, a igreja. Boaz, Jesus Cristo. E diz ali no verso 2: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favoreceram. E ela disse: vai, filha minha. E ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. E por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, ao qual era da família de Meleque. Gente, o que Ruth estava fazendo aqui era simplesmente o que a lei determinava. A lei determinava em Levíticos, para você entender o que ela está fazendo. Os trabalhadores iam colhendo, e eles iam colocando feixes, né? Seja qual for a estrutura que eles colocavam as espigas, só que alguns iam caindo. Se é nóis, né, Otávio? Não volta na hora de pegar, né? Vai pegando. Lá, gente, Deus falou assim: olha, quando vocês forem fazer a messe, colher o fruto da terra, vocês não podem tirar os cantos. Imagine 4 cantos, né? Os cantos de uma grande propriedade, gente. Os cantos não podiam ser colhidos. E as espigas que caíam não podiam ser recolhidas. Porque era para o órfão, o estrangeiro,
pobre da terra, Deus cuidava de todos nos mínimos detalhes. Ruth estava fazendo exatamente, ela sabia o que ela estava fazendo. E ela entra, gente, num campo de Boaz. Casualmente ela entra ali, nessa colheita. E essa colheita, gente, ela tem todo um significado espiritual. Essa colheita é a casa do pão. É Belém, gente. Ela está colhendo onde? Ela está colhendo na igreja. Ela está colhendo aonde tem a casa do pão. A igreja, gente, representa o pão para as nações. Essa igreja aqui representa o pão. Você vem aqui, você vem comer. Coxinha? Daqui a pouco? Também? Mas mais do que isso, você tem que se alimentar. Casa do pão, ela entra nessa colheita e ela está ali colhendo, né, como ali as outras servas, os servos, né, daquilo que lhe é direito, né, e Boaz, gente, ele é um parente próximo. O que é um parente próximo? É algo que está muito relacionado àquela situação familiar. E no verso 5, 7 diz assim: e perguntou-se Boaz aos seus segadores: de quem é essa moça? De quem é essa moça? Ou seja, Jesus está perguntando: de quem é essa companheira? Ou melhor, de quem é essa igreja? E respondeu o servo: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E assim ela fez, e veio desde pela manhã até agora, e menos um pouco esteve aqui na choça. Ou seja, colhendo o dia inteiro. Gente, o que a gente aprende aqui? Você pode estar nessa colheita. É bastante tempo, como muitos estão aqui. Você e eu, como igreja, a gente tem servido a igreja de Jesus há vários anos. Ainda eu sou um menino, estou só caminhando agora 10, 15 anos vai fazer. Eu estou aprendendo de Cristo, buscando Ele constantemente, 15 anos, gente, respirando Cristo, sem retroceder, com várias lutas, mas com um objetivo. Então você pode estar igual a mim, ou muito mais anos de casa, ou de igreja. E por muitas vezes a gente acha que o nosso trabalho não tem dado resultados. Parece que ninguém enxerga a gente o nosso valor. Eu estou falando aqui você é muito valorizado. Nossos pastores cuidam muito bem de nós. Aqui eles te exortam, te dão direção. Tudo que é realizado aqui, alguém foi ensinado por alguém. A excelência vem do ensino. Pastora Flávia. O cuidado com a obra dessa casa. Rodrigão e Fernando encabeçando essa obra ali. Pastor Júnior junto. Tem direção, gente. Tem cuidado. Então parece que ninguém enxerga a sua capacidade. Mas tem uma pessoa, gente, que todos os dias, pegando aqui, quem é essa moça? Tem uma pessoa, gente, que todo dia pergunta: quem é este? Quem é esta? Que todos os dias vem após os meus segadores. Quem é este que tem orado a mim, que tem me procurado? Quem é esta que tem tanta sede e fome pela minha colheita? Jesus diz, gente, em João 6,35: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crer em mim jamais terá
terá sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora. Que revelação, gente. Então Jesus diz: tem olhado para você. As tuas orações não é em vão. Eu tenho orado pela nação, orado por Morretes. Quando eu entro nos céus de Morretes, entenda aí, gente, existe um céu de Morretes. Muita gente não entende isso, mas existe um céu de Morretes. Os homens declararam um perímetro. Morretes é Morretes. Antonino é Antonino. Existe um perímetro físico, mas também existe um perímetro espiritual. Certo? Paulo fala: eu não vou pregar em campos alheios, eu não vou me prevalecer de algo que já foi pregado em campos alheios. O que é campos alheios? Regiões que já foram pregadas. Eu vou pregar aqui na minha região, Morretes. Então, quando eu adentro, gente, na divisa de Morretes, que ali são José dos Pinhais, o Fernando conhece, Darcy conhece, eu ergo as mãos e falo: Senhor, derrama teu Espírito sobre essa cidade, sobre a tua igreja. Não é só que é batista, sobre a tua igreja. A igreja aqui, gente, a companheira, a Ruth. E visita cada alma, Senhor, que está aqui. Eu estou de caminhão, né, gente? Eu oro por os caminhoneiros. Ele visita, Senhor, guarda eles. Que eles possam voltar em paz à sua casa. E quando eu adentro, gente, em todas as regiões eu faço isso. Eu vou entrando, eu passo lá para o ando até para Santa Catarina, para o Garuva. Fala: Senhor, até a divisa Paraná, Santa Catarina. Falei: Senhor, derrama o teu Espírito sobre Santa Catarina. Derrama o teu Espírito sobre a igreja. Gente, não vão. É uma repetição, eu faço constantemente, uma hora 7 meses. Não é uma repetição. Alguém está te ouvindo, gente. Então, gente, você está sendo convidado, gente, todos os dias a entrar nesse lugar, na casa do pão. Um dia você recebeu essa visita. É uma palavra do trono de Deus. E desde então, gente, desde então, os céus é responsável por você. Não se preocupa. Você entrou na colheita. Um dia você falou: Senhor, eu preciso do Senhor. O Rafa ministrou: eu preciso de Ti. Eu estou aqui, Senhor. Está na minha vida. Muitos já fizeram isso. Já adentraram, você se lançou. Você lançou um pão sobre as águas. Você um dia pisou num lugar em Deus. E as tuas gerações, gente, vem te acompanhando. Uma bênção geracional está sobre a tua vida. Porque um dia você decidiu. Você veio. E nesse lugar, gente. Nesse lugar. Então, o céu é responsável por você. Quando eu ouço uma coisa assim, quando a pessoa se desvia da igreja. Gente, desculpa. Desculpa, gente. Se você lê a palavra, se você tem Jesus como centro da sua vida, não tem motivo, gente, para você sair da igreja, que é o corpo de Cristo. Ah, porque eu me ofendi. Gente, você nunca teve um desculpa, você nunca teve um encontro com Jesus. Você teve a palavra me fugiu. Você teve um momento de entendimento do que Deus estava falando para você. Mas por algum motivo, aquilo não caiu no teu coração. Eu tomo a palavra de Jesus. É a palavra e a semente semeada à beira do caminho. Satanás vem e rouba essa semente. E ela não vai frutificar. Ela é roubada. Então, se desviar, gente, desculpa, tá? Você pode gostar, para mim não vai me importar. Eu falo para a esposa na mesa. Eu não entendo como as pessoas saem. Aí um dia ela estava falando comigo fora. Eu falei assim: eu acho que elas nunca entraram. Elas nunca entraram nessa colheita. Então, gente, continuando, o verso 8 diz assim: então disse Boaz a Ruth, ou melhor, então disse o que sustenta a companheira. Ou melhor, então disse Jesus à igreja: ouve minha filha, não vá escolher em outro campo.
nem tão pouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegada e irás após ela. E dei ordem aos meus servos que não te toquem quando tiver sede. Vá às vasilhas e bebe. E bebe que os servos tiraram. Nessa colheita, gente, como eu li aqui, nessa colheita, você tem direção, você tem cuidado. Nessa colheita, gente, você tem atenção, você tem reconhecimento e você tem recompensa. Olha só, então ela inclinou seu rosto em terra e lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeiro? E respondeu Boaz, ele disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecia. O Senhor te retribua ao teu feito, que seja cumprida a sua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujo as asas viestes buscar refúgio. Nessa colheita, gente, você tem atenção, você tem recompensa. Ruth teve toda a atenção merecida, teve todo o reconhecimento merecido, e ela teve toda a recompensa merecida. Nessa colheita, gente, que você está aqui hoje, você tem consolo no teu espírito. O verso 13 diz assim: disse ela, ou melhor, disse a companheira, disse a igreja: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda uma das suas servas. Alguém que adentrou, gente, recebeu um consolo no Espírito, direção, cuidado, atenção, reconhecimento, recompensa, consolo no teu Espírito. É o que Jesus, gente, tem para você que está nessa colheita. Nessa colheita. Eu ouvi um dentista falar que atendeu um morador de rua. Ele falando, dando testemunho. E chegou o cara todo, né? Daquele jeito, né, gente? Infelizmente. Ele falou: doutor, eu quero fazer uma avaliação, tal. Vai, mexe na boca do cara. Assim, o cara cheirava, sabe? Um cheiro difícil, né? De rua. Aí o dentista olhou e falou: vou atender, né? Meu professor. Então olhou assim: ó, minha menina, o orçamento é 3 mil reais. Ele pensou: esse cara não tem dinheiro, né? Aí ele olhou, falou: não, deixa eu pegar seu telefone. Aí ele catou o doutor e falou: pega. Ele: é o seguinte, deu 3 mil reais. Posso fazer? Aí ele falou: faça. Ele disse: doutor, posso fazer em 3 vezes? Aí ele falou assim: poxa, não, então você me dá 1.000, eu divido, porque 1.000 já não te dá um prejuízo. E resumindo a história, gente, desse morador de rua, esse homem é um missionário. Ele fez um voto com Deus, um voto de pobreza, e ele pregava Jesus, gente, nos becos, nas esquinas, nos antros, onde a igreja deveria estar, mas ele representava a igreja. Ele pegava essas pessoas, esse homem de Deus, que naquela situação ele levava para uma casa de cooperação, e lá ele ministrava junto com o outro, pastores e tal. E lá vários moradores de rua com problemas do quê? De dente, né? De dente. Aí ele falou: doutor, é o seguinte, eu tenho uma galera aqui que precisa de dar um talento. Gente, eram mais de 40 homens. Aí ele convidou: então traz. Aí começou a fazer orçamento, e gente. E
Gente, não tinha dinheiro para pagar. Aí ele ligou pro cara, o seguinte, cara, deu 80 mil reais o orçamento da galera. Gente, 80 mil reais de dente. Aí, então peraí, eu vou dar uma ligadinha. Aí ele ligou, gente, pro cara. Aí minha mulher deu 80 mil reais. Na frente do dentista, 80 mil reais, pode fazer? Aí o cara do lado do caminho, pode fazer. Aí o cara não estava entendendo. Detalhe, gente, esse homem era um homem riquíssimo, riquíssimo. O filho desse homem se perdeu nas drogas, na bebida. E esse homem que fez o voto, resgatou. E a dívida de gratidão. A dívida de gratidão que esse homem tinha. Falou, tudo que você precisasse me liga. E o homem não reteu para ele. Ele distribuiu. Ele lançou o pão. A galera com os dentes tudo filé. É sorriso. 80 mil reais fez um dentista feliz. O que eu aprendo, gente? O que eu aprendo? É que essa colheita, gente, ela tem uma recompensa. Não desista, gente. Não desista. Tem mais 5 minutos. E a segunda atitude dela, gente, foi de se assentar à mesa. O verso 14, verso 14, diz assim. Perdão. 14 aqui. A hora de comer, Boaz disse: achega para aqui e coma o teu pão, e molha o teu vinho e molha no vinho o teu bocado. Gente, quando você entra nessa colheita como Ruth, você é chamado para sentar à mesa. A mesa, gente, é um lugar onde você se refaz as suas coisas, onde você ouve a instrução do Senhor, onde você encontra sentido do porquê você está realizando isso. Você encontra, gente, esperança para você. É onde você recebe o verdadeiro pão, é na mesa. Não é em bar. Em bar você vai ouvir alguém ouvindo as tuas dores. O bar. As pessoas vão para o bar, os homens vão para o bar, porque lá todo mundo me escuta. Não é assim? Né? Mas não, gente, na igreja, na mesa, você tem esse lugar onde você se refaz. Você recebe o pão verdadeiro. Você está na casa do pão, você recebe alimento espiritual. É nessa mesa do Senhor, gente, onde os seus dons são revelados. Esse dia eu conversei com uma pessoa e ela falou sobre um dom dela, despedido. E ela falou assim: eu tenho medo. Eu, menino do céu, mergulhe no Senhor, por favor. Mergulhe nesse pão, pelo amor de Deus. E o dom que ela tem é um dom que eu busco. Mas fique no off, fica na mesa a conversa, né, pastor? Que é na mesa, né? Mas gente, é na mesa onde você vai aprimorar o teu dom, para que você seja lançado. O teu dom, gente, não é teu, é para você lançar, é para você distribuir. Jesus. É outra atitude, gente. É outra atitude. É decidir. E Ruth teve de se lançar, foi ouvir a direção do Espírito Santo, né, e estar ao pé de Jesus. Ruth 3 diz assim, né, e disse Noemi, que tipifica o Espírito Santo aqui, sua sogra: minha filha, não hei de buscar um lar para que seja feliz. Ora, pois, não é Boaz, Jesus, na companhia de cujas servas estiveste, da igreja, um dos nossos parentes, eis que essa noite a limpará a cevada na eira, banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não se dê a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber, e quando ele repousar, notarás o lugar onde ele se deita. Então se chegarás e desse cobrirás os pés
e se deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. E respondeu Ruth, respondeu a igreja: tudo quanto me disseres, farei. Ele me diz: vai e faça isso. O Espírito Santo está dizendo: vai e faça isso. Se assente aos pés de Deus. Fica aos pés dele. E a história se desenrola, gente. Sendo Boaz o parente próximo, ele é um resgatador. O resgatador é um parente próximo que por lei tinha a responsabilidade de resgatar um membro da família em dificuldades, seja para recuperar uma herança, que é o caso de Noemi, seja para liberar um parente da escravidão, ou seja, para garantir que o herdeiro, para que o irmão falecido não ficasse sem filhos. Era o caso de Ruth. O marido de Ruth morreu, ela não teve filhos. Deu meu tempo. Estou marcando. Pois é. Né, Lavínia? Recapitulando, esse parente a gente tinha o dever de resgatar, de pagar por aquilo. Era uma lei. E a pergunta a pergunta que eu faço é: quem é o teu resgatador? Quem é o nosso parente próximo? Quem é o teu resgatador? Quem é o parente próximo? Romanos 8:31 diz assim: e que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem o ressuscitou, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas ao matador. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Gente, Jesus é o teu resgatador. Ele é o teu parente próximo. Ele pagou o resgate. Ele te tirou de um lugar, Colossenses, de um lugar de trevas, do lamaçal, e ele vem e te transporta. Ele te tira. Transportar significa te tirar de um lugar e colocar em outro. Ele te transporta para o reino do Filho, do seu amor. Esse é o nosso resgatador. Ruth, que significa a igreja, gente, está dizendo ao Boaz, que tipifica Cristo. No verso, vou voltar aqui. No verso 9, disse ele: quem és tu? Aos pés de Boaz, na ilha. Eu sou Ruth. Eu sou tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu resgatador. Nós, entre os pés de Cristo, nós estamos falando: Jesus, estende a tua capa. Estende a tua capa. Sabe o que significava, gente? Naquele tempo, Ruth estava dizendo: casa comigo. O Senhor é meu parente próximo. Casa comigo. Me resgata. Nós, como igreja, gente, nós temos que estar aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, casa comigo. Casa comigo, Senhor.
tua serva, eu sou tua igreja. Estende sobre mim a tua capa. O Senhor é o meu sustento, Boaz, sustento e força. O Senhor é o meu sustento, o Senhor é a minha força. Um dos nomes de Cristo, gente, em Isaías: Deus forte. Uma das colunas do templo de Salomão eram duas. Uma coluna se chamava Boaz, sustento, fortaleza, adoração. E essa coluna era revestida de bronze. Quando João tem um encontro com Jesus na ilha de Patmos no Espírito, ele cai aos pés de Jesus. E os pés de Jesus eram como um bronze polido. Os pés de Jesus, significando a força. O bronze, ele é um metal forte. Quando conectado com outros metais, se torna muito resistente. E é isso, gente, que a voz do Espírito Santo, que tipifica aqui em Ruth, está dizendo, através da nossa atitude de estar aos pés de Jesus: casa comigo, Senhor. O Espírito Santo está dizendo dentro de você: você vai se casar. Você vai se casar com Cristo. Espera, você está numa colheita, você está aos meus pés, e você vai casar. E você vai casar. A última atitude foi que Ruth se lançou. E com essa história que eu acabei de compartilhar, gerou-se um filho. Boaz e Ruth teve um filho. No pacto, no capítulo 13, assim tomou Boaz a Ruth, assim tomou Jesus a igreja, e ela passou a ser a sua mulher, e coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não te deixou, e seja de te dar um neto, que será o teu resgatador, que será famado em Israel o nome deste. Eu quis e disse assim: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama te deu a luz, e ela é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou um menino dessa relação de Boaz e Ruth, essa relação de Jesus e a igreja. Nasceu um menino e pôs no seu colo e entrou a cuidar dele, e deram o nome de Obed. Obed significa adorador. Noemi, que tipifica o Espírito Santo, tomou o adorador no seu regaço, no seu colo, e cuidou dele. O que eu aprendo, gente? Que o Espírito Santo te tomou no colo. Aleluia. E está cuidando de você. O Espírito Santo, assim como Noemi cuidou de Obed, o Espírito Santo está te tomando no colo e cuidando do adorador. E para encerrar, Deus busca os que adoram em espírito e em verdade. Adoradores.